Olá, está no ar mais um Politibus nos bastidores do poder. Eu sou Gabriel Busso. Muita coisa mudou nesse podcast e eu te trago agora as novidades. Muitos não sabem, mas a partir de agora eu ficarei sozinho aqui no podcast. Mas e Amanda Ferelli e Leonardo José? Eles estão aonde? Eu explico pra vocês. Os dois, e eu também, junto com o resto da produção e equipe do Politibus, estamos inaugurando um site para que você possa ficar ainda mais informado e entender um pouco melhor de política. Nós também estamos agora nas redes sociais, @Politibus. Mas hoje nós temos uma entrevista super especial com o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. Ele é vice-líder do partido na Câmara e vai falar agora com a gente sobre alguns assuntos. Vale lembrar que a entrevista foi respondida via WhatsApp, então eu vou fazer as perguntas e você vai ouvir os áudios do deputado. Confira agora a entrevista onde nós falamos sobre Gabinete do Ódio, as principais medidas contra a Covid-19. Também falamos sobre a relação de Alexandre Frota com Jair Bolsonaro. Antes ambos eram aliados. Hoje o deputado se diz oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Ele protocolou um pedido de impeachment do presidente recentemente na Câmara dos Deputados. Nós falamos sobre isso e outros assuntos a partir de agora, na entrevista com o deputado Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. Estamos recebendo de uma forma diferente o deputado federal Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo. O deputado conversou com a gente via WhatsApp e respondeu a alguns questionamentos que você confere a partir de agora. Deputado, o senhor migrou para a política nos últimos anos, apoiando o impeachment de Dilma Rousseff. O que motivou essa decisão de buscar o cargo de deputado federal? Desde 2013 eu comecei a me interessar, achei que eu poderia fazer alguma coisa pelo país, me associei a alguns movimentos legítimos, democráticos, de rua. Posteriormente criei o meu próprio também e tive participação importante nesse processo todo, principalmente no ativismo e nas movimentações de rua. Me tornei uma voz forte nas redes sociais e colaborei com isso. Tenho certeza que foi um processo que fez com que eu amadurecesse bastante e nunca pensei em ser o deputado estadual. Logo no início, pensei em sair para federal. Eu entendo a complexidade, o trabalho, mas hoje sou vice-líder do PSDB, fui vice-líder do PSL, titular da Comissão de Cultura, coordenador da Previdência, fui coordenador da Previdência dos Militares, atualmente sou coordenador da CPMI da Fake News. Então, assim, tenho muitos projetos elaborados, entregues e protocolados à Câmara. Falta eles colocarem em pauta. Falta o Rodrigo Maia ter boa vontade comigo em colocar um projeto meu para frente. Mas tenho trabalhado bastante em diversas frentes e tenho dado conta do recado. Nas eleições de 2018, deputado, o senhor foi um apoiador ferrenho de Jair Bolsonaro. Hoje é um dos deputados da direita que mais condena as ações e atitudes do presidente. Na política, o seu maior arrependimento é ter apoiado Bolsonaro em 2018? Sim, desde 2014 eu trabalhei pela eleição do Jair Bolsonaro, ajudei a elegê-lo, assim como ele me ajudou também. Mas quando o Bolsonaro assume a presidência e tem o poder, ele passa a mostrar o caráter que ele tem. E a partir desse momento, não cumpridor dos acordos, né? Trabalhando em cima da mentira, da traição, eu preferi buscar outro caminho. Eu não posso acreditar num cara que sancionou o fundão eleitoral, sancionou o juiz de garantias, sancionou a lei de abuso de autoridade, sancionou a limitação da delação premiada, sancionou a restrição da prisão preventiva, sancionou o pagamento de advogados com dinheiro do fundo partidário, articulou e sancionou mudança do COAF, mexeu na Polícia Federal, mexeu no Banco Central, mexeu no MP para proteger o filho dele, o senador,
quis indicar o filho para embaixador, né? O filho dele, Flávio, articulou a retirada de assinaturas na abertura da CPI da Lava Toga, está tentando derrubar a CPMI da fake news, mandou o filho apagar as postagens a favor da prisão em segunda instância, nomeou o Aras, nomeou o André Mendonça, nomeou parlamentares do MDB como líderes do governo, não demitiu o ministro do turismo dele acusado de corrupção, não demitiu o Fábio Van Garten, o chefe da SECOM, que tem contratos particulares com redes de TV, desmentiu o compromisso que ele tinha de campanha com Sérgio Moro para indicar na vaga do STF, descumpriu a promessa de campanha que ia acabar com a EBC, disse também que ia ter só 15 ministérios, hoje está fazendo acordo, está fazendo toma lá da cá, está distribuindo cargos para poder ter base. Eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro a enxergar o quanto canalha é o presidente da República. Muitos parlamentares e até militâncias políticas o atacam pelo senhor ter atuado como ator de filmes para maiores de 18 anos. Como o senhor lida com esses ataques? Em relação a filme pornô, quem da Câmara nunca assistiu um filminho meu? E outra, o pau é meu, o corpo é meu. Pornográfico é fazer rachadinha. Pornográfico é você mentir para o seu eleitor. Pornográfico é você trair o povo brasileiro como o Bolsonaro está fazendo. O senhor é um dos parlamentares que afirma a existência do gabinete do ódio. O senhor foi aliado do governo por um curto período. Esse gabinete já existia durante a campanha? Qual a leitura que o senhor faz ao ver Eduardo Bolsonaro pedindo o fim da prorrogação da CPMI das fake news junto ao Supremo Tribunal Federal? Não, eu não afirmo. A gente já provou que existe o gabinete do ódio do lado da sala dele. Sabemos até os nomes e já apresentamos os nomes. E esse gabinete continua atuante. Durante a campanha, esse gabinete ele não era um gabinete. Eram pessoas que, durante a campanha, o Bolsonaro foi se aproximando, se apaixonando e trouxe para dentro do gabinete, trouxe para dentro do palácio, né? O Eduardo não vai vencer esse braço de ferro comigo para querer fechar a CPMI da fake news, porque nós fizemos tudo dentro da legalidade, respeitamos os prazos do regimento interno da Câmara. Nós temos o apoio do Rodrigo Maia, temos o apoio do Alcolumbre, temos o apoio do STF, que inclusive tem uma força-tarefa investigativa paralela à CPMI da fake news. O Eduardo disse que não temia nada e um spoiler que nós demos foi o computador do Eduardo Guimarães, o principal assessor do Eduardo Bolsonaro, trabalhando de dentro da Câmara dos Deputados Federais no linchamento virtual de deputados, deputadas, senadores, senadoras, ministros do STF e etc e tal. Família de bandido, vagabundos e que vão ter que se ver com a gente, porque nós vamos trabalhar para mostrar a verdade e democraticamente, sem essa pressão e essas armações que eles estão acostumados a colocar em cima da gente. A CPMI da fake news, ela vai continuar, ela vai até o fim e nós vamos mostrar quem é quem nesse organograma do mal. A Câmara dos Deputados tem aprovado projetos em tempo recorde, deputado. O senhor defende alguma medida que considere de urgência nesse momento de pandemia, além daquelas que já foram aprovadas? Eu mesmo tenho vários projetos que eu acho que poderiam ser votados nesse momento de pandemia, nesse momento de crise que o país atravessa, como, por exemplo, pegar o fundão e o fundo partidário e transformar ele para o combate do coronavírus. A suspensão do pagamento do FIES, isenção de pedágio para os caminhoneiros, a redução da alíquota de gás do combustível e também do gás do combustível. Há fortes críticas às exigências burocráticas, como o CPF em dia, por exemplo, para o recebimento do auxílio emergencial. Como que o senhor vê essa situação, deputado? Eu acho que não precisava ter o CPF para o auxílio emergencial. Isso dificulta um pouco mais para que as pessoas que precisam
e tem urgência, né, consigam resgatar esse auxílio emergencial que, diga-se de passagem, foi feito por nós e não pelo governo Bolsonaro. Pergunta 7. Sua avaliação, deputado, sobre a saída de Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. O ministro Mandetta, ele acho que foi perfeito durante todo o processo dele. Ele ficou 15 meses no governo, só agora é que ele não prestou para o Bolsonaro. O Bolsonaro teve uma crise de ciúmes, inveja, né, e falta de competência, inoperante, incapaz, tudo que o Bolsonaro reúne, né, e o Bolsonaro não segurou, não engoliu ver o Mandetta trabalhando, posicionando o país com credibilidade, brilhando. Eu acho que a gente perdeu uma referência. Você vê que já fazem quase mais de uma semana e que esse ministro entrou, está fazendo hoje uma semana, e até hoje ele não fez uma coletiva, parece que vai fazer hoje às 17 horas, não fez uma coletiva, não se apresentou, não disse pelo que veio, né? Se mostra inseguro, a população está perdida, não tem informação. Eu não acredito nesse ministro. Como o senhor vê as atitudes do presidente de provocar aglomerações e de ir a um ato antidemocrático em tempos de isolamento social? Há espaço hoje no Congresso Nacional para discutir um processo de impeachment? As atitudes do Bolsonaro são extremamente condenáveis. Ele está em campanha, sozinho, em campanha. Ele precisa disso para o ego dele. Ele precisa encontrar culpados, ele precisa encontrar inimigos. Bolsonaro, a cadeira de presidente ficou muito grande para ele. Ele não sabe operar como presidente. Ele não sabe, ele não tem condições de permanecer no cargo. E por isso está distribuindo hoje cargos, emendas, dinheiro, comprando o Centrão para poder se manter no poder, porque ele sabe que ele não caminha mais se não tiver uma base comprada, não conquistada. Eu fui o terceiro a entregar o pedido de impeachment, protocolar o pedido de impeachment, e espero que um dia o senhor Rodrigo Maia tire da gaveta e coloque para andar. Eu acho difícil agora, porque agora ele colocou o Rodrigo num canto, está jogando com as peças do xadrez, trabalhando em função de isolar o presidente da Câmara. Deputado, o senhor é eleito pelo estado de São Paulo e atualmente filiado ao mesmo partido do governador João Dória. Bolsonaro e aliados têm criticado as ações do governador. Qual sua visão sobre as ações feitas pelo governo estadual no combate à pandemia? Olha só, eu acho que está muito cedo para ficar falando de campanha entre Bolsonaro, João Dória, Ciro Gomes e qualquer um outro que venha a se candidatar. Eu acho que agora o processo é a gente poder salvar vidas, é a gente poder trabalhar por aqueles mais necessitados, fazer a nossa parte, doar o nosso tempo e trabalhar em função de poder resgatar o Brasil dessa crise social, política, financeira, econômica, né? Nessa crise na saúde. É isso que eu penso agora. Temos visto alianças feitas pelo presidente com o Centrão nesta semana. A busca pelo famoso governo de coalizão. Como o senhor vê a aproximação do Planalto com esses partidos dentro do Congresso? Não. O que acontece é o seguinte, ele está comprando o Centrão. O Centrão é dinheiro na mão, calcinha no chão. Essa é a realidade, né? O que nós tínhamos que montar era uma coalizão contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo. É isso que nós temos que fazer. O país não pode ficar à mercê desse reacionário ideológico, ditador, né, opressor e sem caráter, chamado Jair Bolsonaro. Ô Flávio, ainda completa para eles que é um absurdo, realmente, o Bolsonaro está comprando o apoio via Centrão. Né? Você vê, por exemplo, lá no FNDE, são 54 milhões do orçamento que ele está dando lá na mão do Centrão, para os caras administrarem, né? E diz que tem que acabar com a velha política e que ele é a nova política. Aí ele dá ao Banco do Nordeste mais 29 bilhões. Aí o DENIT tem mais 8 bilhões. Então, essa é a negociação que ele está fazendo.
Essa é a negociação que ele está montando. Ele está comprando o Centrão para conseguir apoio dentro do Congresso, apoio que ele não tem. Porque ano passado ele tinha aqueles miseráveis 26 deputados, ex-deputados, ex-PSL. Essa é a verdade. Ele não tem base. A base dele agora, ele está comprando a base. E ele tinha dito que jamais faria isso, né? Inclusive, ele subiu no domingo em cima da caçamba da caminhonete e disse que não ia negociar com ninguém. Na segunda-feira de manhã, depois que ele tomou umas palmadas na bunda, que os generais deram umas palmadas na bunda, botaram ele ajoelhado no milho por 40 minutos, ele foi e deu essa declaração ali na porta da casa dele lá, que ele diz que a casa dele é a casa do cara também. Mudou completamente da água para o vinho. Outra coisa também, se ele der um ministério para o Roberto Jefferson, é a vagabundagem da vagabundagem. Ele dá um ministério para o Roberto Jefferson. Ainda mais o Ministério do Trabalho, me parece. Muito bem, nós agradecemos a participação do deputado Alexandre Frota neste episódio, agradecemos porque ele prontamente atendeu ao nosso convite. Queremos dizer aos nossos ouvintes que vamos procurar e buscar trazer cada vez mais informação e mais episódios aqui no Spotify e no SoundCloud. Também queremos dizer que a partir de agora nossos comentários e outras notícias, informações, bastidores de Brasília vão estar no nosso site, como eu disse lá no início. Você pode encontrar as informações sobre o nosso novo site e as nossas novas redes sociais aqui na descrição deste episódio. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado, acompanhado até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!